Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma mentoria multi-cloud. Hoje eu tenho a grande honra de ter aqui mais um bootcamper, fera demais, o Hugo. E aí, Hugo, tudo bem com você, cara? Tudo tranquilo, Jean. Que Tranquilaço. bom, que bom, cara. Muito bacana ter você aqui nesse episódio. E Hugo, a pergunta clássica da mentoria multi-cloud que eu sempre pergunto para os bootcampers, né, ou Uhum. seja, os profissionais de tecnologia que participaram ou participam de um programa na The Cloud Bootcamp, que é a seguinte, né? Cara, como é que você me conheceu? Como é que você conheceu a The Cloud Bootcamp? Conta um pouquinho aí pra gente. Eu conheci vocês quando começou aquele primeiro evento de multi-cloud, antes do The Cloud Bootcamp mesmo, né? Do projeto mesmo, do treinamento mesmo. Eu participei daquele primeiro evento semanal. Eu esqueci o nome, não é Next Level, um antes. Qual que foi um antes do Next Level? Ah, teve Foi Desafio Multicloud, teve a Multicloud Desafio Experience. Multicloud. Desafio Multicloud. Aham, Desafio Multicloud. entendi. Eu comecei ali, né? Eu tinha acabado de ser desligado ali da minha, da minha empresa, né? Da empresa com a qual Uhum. eu trabalhava. Então eu comecei ali, eu fui dar uma atenção, eu gostei. E o chamariz que principal, acho que foi além do escopo, né? Do curso, né? Que eu percebia ali naquele treinamento, naquele workshop de uma semana, foi a sua carreira era muito parecida comigo antes de ser arquiteto de multicloud aí, que era de DBA Uhum. Oracle, né? Que na verdade é a minha profissão hoje, né? O meu core técnico hoje é isso, né? E infraestrutura também, né? Porque de fato a infraestrutura ela virou um commodity, né? Não tem uma volta, né? Eu comprei, tô na área de infraestrutura aí mais ou menos 13 anos, 13 a 14 anos, na área de TI 18 e na infraestrutura 13 anos, e eu não vejo, eu vi o movimento de virtualização, eu vi alguns outros movimentos, eu não vejo um movimento tão forte, tão grande como esse movimento cloud que está acontecendo, né? É uma coisa Total. muito diferente, né? Eu tinha visto um movimento de cloud privada de perto, mas pelo menos aqui no Brasil, a maioria das que eu conheci foi um caso de insucesso, né? É. É, Morreu inclusive, rápido, morreu rápido. morreu rápido, se perdeu muito dinheiro. E Sim, agora, sem multicloud, cloud pública. total, cara. Bacana demais. Que legal. E aí, pô, lá no Desafio Multicloud você viu a oportunidade de se especializar. E bacana saber, né, que a gente tem carreiras parecidas aí, né? Eu também, antes de entrar nesse mundo de computação na nuvem, né? Você até falou aí do teu boné lá do Oracle OpenWorld, que a gente estava conversando Sim. antes aqui no briefing, né? Mas eu lembro até hoje, né, do primeiro Exadata, que, pô, eu fui lá, instalei dentro do data center, aquela coisa toda, e aquela mágica, né, aquela coisa linda, e hoje em dia, é aquilo que você falou, virou commodity, né, ninguém quer mais nem saber de hack, não quer nem olhar para dentro de data center, quer cada vez mais É, eliminar, né, esse tipo de coisa. E bacana, cara. E aí, naquele momento que você conheceu, você até mencionou ali que estava desalocado, né? Conta um isso. pouquinho agora, se você puder falar um pouquinho da sua carreira, só para eu entender, você já me falou, né, que você tem um core de banco e com infra, e isso foi exatamente quando? Em qual mês e ano, Hugo, que isso aconteceu? Que você... Eu fui, Uh, pode falar. eu fui desalocado agora em janeiro de 2021, né? Uhum. Começo de janeiro, dia 4 mais ou menos, eu fui, trabalhava numa empresa aí, já há 6 anos lá, eu era key person na parte de infraestrutura com banco de dados Oracle, né? Uhum. Lá, e aí eu fui desalocado, eu estava nessa empresa mais ou menos 6 anos e pouco, né? Sobre a minha carreira, assim, antes de infraestrutura, só fazer um brief, eu trabalhei com suporte e depois fui desenvolvedor também, né? Mas Que faz muito bacana. tempo isso, né?
Eu fui desenvolvedor. Desenvolvedor é aquilo, né? Você não esquece, né, cara? Não tem como se você. Né? Eu não esqueço e eu não eu não tenho, eu sou muito pragmático com as coisas. Eu não sou de brigar. Ah, desenvolvedor só faz cagada. Eu não sou assim. Desculpa, não sei se podia falar cagada, À mas eu não vontade. sou assim. Eu acho que eles têm uma dose gigantesca de responsabilidade, né? Aí fala, pô, escrevi a query errada no Oracle, query lenta, mas o cara, pô, você já foi o otimizador banco de dados Oracle, ele é bem complexo, né? E quem conhece bem essa parte da evolução do Oracle, cada vez mais vai mudando e de fato a pessoa não sabe. Mas nunca tive essa rincha com o desenvolvedor, gosto de programação, acho que ela, no meu caso particularmente, acho que ela me ajudou muito na parte de infra, né? E uma coisa da Cloud, que é uma coisa que está me chamando muita atenção, mas muita atenção mesmo, né? Até por eu gostar, é a parte de AC, né? De Infra as Code, porque, pô, eu sei, eu até brinquei um tempo atrás, foi ano passado eu estava trabalhando quando eu descobri o Python, né? Porque eu sempre fiz as Meu Deus, coisas. isso aí, cara. Python é igual droga, cara. Quando você descobre, você não quer parar de usar. Eu não Então, uso mas drogas. eu não consegui usar a droga ainda direito. Eu usei uma outra droga, e aí era uma droga mesmo, eu usei, né? Droga pesada. Porque assim, eu usei muito Shell, né? Muito Shell Aham. Script, né? Eu fiz muita coisa com Shell Script. E todas as bibliotecas afim que compartilham a linguagem Shell, WK, SET, tudo aí que são universos. Mas aí quando eu lembro que eu usei Python a primeira vez, né? Até com um aprendiz lá da área, eu falei, nossa, cara, pelo amor de Deus, eu já tive que revirar as cuecas para fazer isso em Shell Script, é uma coisa tão simplória de fazer aqui. E conheci um pouco também de Perl, né? Mas achei o Perl já me ajudou bastante, só que eu achava ele muito chato ainda a parte de biblioteca, essas coisas, né? É Concordo. bem chato, né, cara? Então, assim, não gostei. Aí o Python eu achei muito simplório. E aí, beleza. Ali fiz e teve essa transição minha aí, e eu acabei não dando continuidade no que eu tinha começado lá. E aí vim fazer esse curso porque já havia um movimento nessa empresa na época para variar aqui no Brasil com a AWS, né? Acho que Uhum. eu fiz várias entrevistas, conversei com várias pessoas. Hoje, assim, se fosse falar dos players aqui, assim, sem sombra de dúvida, o primeiro que está dominando é a AWS e um que está vindo muito forte, inclusive nesses clientes que estão usando a AWS, é a GCP, né? Eu vejo esses dois como, assim, disparado, né? Eu falo de vários players grandes, médios, desde fintech, startup, empresas grandes que estão se, entre aspas, modernizando, né? Que isso é um outro problema que eu vejo no curso hoje, eu vejo o que aquela empresa estava fazendo, que outras grandes empresas fazem, né? Aham. Porque eles estão fazendo, eu até brinco que é uma virtualização paraguaia, né? Porque colocaram o nome de lift shift, né? Para isso. Total. E, né? E não tem modernização, não tem absolutamente nada. Então, assim, o curso, eu estou gostando muito do curso, né? Para abrir a cabeça com relação a isso. Mas o que eu mais gosto, e aí talvez é uma coisa que eu vá estudar, até pelo que eu estou traçando para minha carreira, é o Infrascode, né? É, é, achei muito massa, assim, eu já conhecia um pouquinho de JSON, né? E assim, achei muito massa o poder da parte de Ansible, né? Da parte de Terraform. É, e aí eu fui pesquisar dessas ferramentas depois, puta, né? Que, assim, eu acho que esse é o meu entendimento. Quem conseguir, se você tem uma linguagem intermediária, um Python, um Hub, né? Essas eu chamo de pop languages, né? Que estão agora e ter domínio de uma dessas ferramentas de escalar automação, acho que vai ser muito requisitado, né? Exato. Eu não me vejo na parte, eu não me vejo fazendo toda a parte de arquiteto cloud, né? Eu acho que é até por uma questão de afinidade, e é uma das coisas que eu quero depois ver com você aqui, eu acho que você pode me orientar com essa parte de mentoria. Eu Uhum. quero aproveitar essa bagagem de banco e traduzir ela para essa demanda que está tendo em cloud.
Porque o que eu comecei a perceber, né, até uma coisa que está andando muito junto, assim, até os cliente aí que eu trabalho, né, é a parte de engenharia de confiabilidade, né. Então, assim, começou a difundir aqui agora de fato o termo de DBRE, né, Uhum. e tem muita coisa de banco de cloud, né, que o pessoal não sabe. Então, assim, eu queria um dos desejos aí que eu conto com o seu apoio, os seus tips aí para isso, é assim, pô, eu comecei a ver que já tem certificação de especialista de database da AWS, da Azure, né, Uhum. e usar esse Infrastructure nessa parte, né, focado para banco de dados multi-cloud. Porque o que eu entendo ser arquiteto é muita coisa. É um conteúdo absurdo, né? Igual você menciona bem nas aulas, assim, não é só ficar clicando, né? Tem essa parte aqui, aí você, pô, vamos fazer um deploy desse aqui e tal, vamos tirar daqui, vamos modernizar no Kubernetes, tal, tal, tal. Pô, aquilo é uma amostra, é fantástico aquilo, porque, assim, é uma coisa que, assim, eu nunca fiz, né? Eu aqui na minha cadeira, acho muito legal. Mas aí quando eu vou olhar o mundo assim, eu falo, puta, é muita coisa mesmo, cara. Puta, será que não tem uma amostragem dessa da parte de banco, uma linha que eu posso seguir nesse sentido, que eu vou crescer no ambiente, muito em ambiente cloud, em IAC, e vou fazer, e eu acho que a gente tem que também fazer o que a gente gosta, né? É, não Com dá, certeza. O mais é, importante é isso. o mais importante é isso. Então, assim, Exatamente. eu acho que essa é o que eu posso, não sei se a palavra é pedir para você aqui na Total, mentoria, total. Uhum. para a gente falar sobre isso. Claro, claro, a gente vai organizar essas ideias, né? Eu vou trazer Uhum. clareza nos pontos que você precisar, né? Uhum. Mas eu já entendi claramente, né, que o teu background até o momento ali de janeiro de 2021, você atuava como arquiteto de infra, né, com foco em banco de dados, foi isso que você me falou, né? Arquiteto de Isso, infra, analista de infra sênior, especialista, analista de infra. e com foco basicamente em banco de dados, tá? E era banco de dados Oracle ou era SQL Server também, Oracle. MySQL? Só Oracle, tá. Oracle, e eu conhecia outros básicos, tipo Cassandra Apache, NoSQL, né? Tá. Uhum. Tá bom. E toda a tua carreira daí para trás, né, foi com esse foco, com algumas passadas rápidas por desenvolvimento, né, mas o Sim. teu core mesmo é banco, Oracle e infra, né, o que é bacana Isso. demais, né? Porque só um ponto de atenção que Uhum. só para dar umas pinceladas, qual a diferença, né? Até por causa do desenvolvimento, eu me foquei muito em infra de banco, mas também em code de banco, né? De PLSQL, a parte de TANI. Então, por isso que a parte de automação, essas coisas me chama muita atenção, né? Porque eu tenho um Uhum. pouco desse viés de ir para esse lado de desenvolver, de automatizar para entregar alguma coisa. Quando eu falo entregar atividades de infra no final, né? Eu fiz também, mas foram poucas vezes que eu fiz alguma coisa, tipo orquestrado, utilizando Jenkins. Na verdade, não fiz. Participei de projetos entregando alguma coisa para as pessoas fazerem. E o meu foco, eu queria misturar isso com essa parte, né? Com infrastructure. Claro, claro. E o que é, assim, acho que você está na linha certa do que é o futuro realmente das profissões, né, ou das funções de infraestrutura, né? Acho que você já, de antemão, uma pergunta que eu faço é exatamente essa, né? Porque você já está aí na jornada no Bootcamp já há algum tempo e você, naturalmente, quando você começa a ver aquele mundo ali, a sua mente abre e você tem alguma área que você vai falar, cara, eu gostei dessa área, eu quero me aprofundar nela. E você já antecipou essa pergunta para mim, né, me falando que você curtiu muito a parte de quê? De infraestrutura como código, automação, Ansible, Terraform, aquela Uhum. coisa toda, que já me dá bons sinais, bons indícios de onde provavelmente você vai, né, ter bons resultados e aquilo que é mais importante que você falou, né, que vai te deixar feliz, tá? Uhum. Então, a minha função aqui, antes mesmo até de entrar nesse ponto mais de te dar advisory aqui, te dar insights, eu preciso entender o teu perfil primeiro, tá? Eu preciso Uhum. entender se você, pô, qual que é o teu perfil, né? Você é um cara que tem
um perfil mais técnico, mais gerencial. Então, ao longo dessa conversa aqui, a minha ideia é exatamente essa, né? Entender como você é hoje para entender como que as funções emergentes vão encaixar bem no seu perfil, tá? Então, com base nessa linha aqui, o que eu queria te perguntar agora é o seguinte, né? Nessas funções que você desempenhou, né? Você era um cara mais que estava ali no dia a dia, né? Atuando ali, exemplo, implementando banco, Oracle Hack, aplicando patch, fazendo tuning de query. Você tinha também uma parte mais de arquiteto ou como é que era isso? Você era só um cara de suporte? Você tinha customer facing também? Me conta um pouquinho como é que você era, até para eu entender, né, do Perfeito. perfil. Eu acho que assim, eu vou falar da minha última experiência, basicamente eu era tudo. Apesar de ser Ok. era uma grande empresa, era bem segregado isso, mas eu fui assumindo responsabilidades graças ao que eu estava entregando, né? Então, basicamente, o meu cargo, eu era do ongoing, do hands-on ali toda hora. Eu preciso, isso é uma necessidade minha, eu preciso pôr a mão nas coisas. Só que, por exemplo, essa empresa, ela fez um projeto em 2018 de Exadata, né? On-premise lá. E aí entrou um monte de caixa de Exadata, então eu fui um dos responsáveis, desde POC lá atrás até a parte de implementação, imigração, enfim, de Exadata. E a parte de arquitetura também, eu fiz, não era a minha cadeira, de novo, mas acabei fazendo isso, o próprio Exadata, um pouquinho com o Cassandra Apache. Né? Se você perguntar para mim, eu sou técnico, eu gosto de desenvolver pessoas, eu tenho esse lado um pouco de liderança, né? De desenvolver pessoas mais novas, né? O que o Hugo não gosta, eu odeio trabalho que não consegue me levar para o outro lado da minha mesa. O que é isso? Trabalhos, eu até brinco assim, que não exigem muito da sua massa cefálica e tomam um tempo gigantesco na infraestrutura. Eu não gosto, já fiz, sei fazer, fiz várias vezes, não gosto de fazer. E nunca fiz algo para melhorar, isso que eu vou falar para você, mas acho que agora conhecendo essas ferramentas e já vi alguns outros players, alguns outros colegas fazendo, é o que? Por exemplo, instalar a Oracle. Eu acho você me desculpa, um trabalho idiota, sabe? Eu não gosto disso. Patch é o diabo, eu não gosto, né, disso também, né? Então, então, todo esse tipo de trabalho eu não gosto. E quando eu fui ler engenharia de confiabilidade, entender melhor o trabalho de DBRE, né, que aí eu fui entender um pouco de AppSec, DBRE, SRE, enfim, pô, eu vi que o DBRE ele foge um pouco dessas coisas, né? E aí eu falei, pô, eu acho que se eu juntar isso aqui agora com cloud, vai me trazer mais satisfação nas coisas que eu faço. Eu adoro, puta, fazer um negocinho, às vezes idiota, puta, ó, eu não vou fazer mais isso nunca. Eu vou pôr em qualquer lugar, no schedule agent, com tab, Ctrl M, qualquer coisa. Automatizar isso para Qualquer coisa. sempre, né? E tipo assim, e que gera valor. Se for com o banco, é melhor. Então, por isso que sempre na parte de banco, eu sempre gostei muito mais de tuning, né? Eu sempre fui mais focado em tuning, porque era uma coisa que, para mim, agregava muito valor, né? Eu agregava para mim e gerava muito valor para as pessoas, principalmente tuning reativo, né? Que eu gosto. Tá desculpa, tá uma bosta, tá? E aí eu gosto de entender, olhar. E quando eu falo esse tuning, não é um tuning de infra, Oracle, instância. Eram os dois, né? Instância barra query, né? Eu não sei quanto você vai lembrar disso aí, né? Mas eu reescrevi Outline, né? Eu Que peguei isso, cara? é, Aplicando Outline em Outline, XPlan. eu pegava Outline, pegava não, pego ainda, né? Outline, Uhum. reescreve a ordem de Outline, hint, nossa, e é uma coisa que eu gosto muito, né? Que Então, louco. assim, então eu gosto muito disso, eu gosto de automatizar, né? Um outro trabalho de automação que eu fiz que eu assim, achei muito massa e tal, e foi com ferramentas, mesclando ferramentas que eram do meu conhecimento na época. O usuário o usuário tinha uma demanda que ele precisava fazer restore do banco de dados direto, toda vez que AS, né?
não tinha solução de terceiro, tal, não dava para usar algumas filters, então era restore no banco gigante. E tinha uma série de coisas. E essa demanda veio para a gente, era um banco de mais de 5 teras, enfim. E a solução que eu criei na hora, eu usei External Remote Job do Oracle, Shell Script, e o cara, através do PLSQL Developer, chamando uma procedure na máquina dele, ele fazia restore via RMAN do ambiente, né? Uau, O que usuário fazia louco. restore no ambiente. Então, assim, puta, os caras não viram, mas me deram tempo para fazer isso, até. Eu falei, pô, eu gosto disso. Eu também tô numa pegada, já que assim, puta, cara, eu não quero mais ficar todas as madrugadas no final de semana, né? Já tenho um filho agora pequeno. Pô, eu acho que o background que eu tenho e o que eu posso evoluir, agregar muito mais nesse sentido, é o que eu tô procurando agora, né? Total, total, cara, faz todo Não sei se eu sentido. me fiz entender. Não, não, me deu uma ótima ideia, né? Quando você falou dos outlines ali, que você, porra, reescrevia outline e aplicava no É, plano de execução, eu falei, pô, cara, esse cara é brabo, né? Porque nenhum DBA gosta de fazer isso, cara. DBA é. corria de fazer essas paradas, entendeu? Então, cara, Porque não é que é difícil, é complexo. Você tem que entender de fato como que o motor do Oracle funciona, né? Como exato. que o plano de execução funciona para você fazer a coisa acontecer, né? Como que o otimizador funciona. É. Bacana, cara, bacana. Assim, já me deu uma ótima visão, tá? Agora, o seguinte, me fala um pouquinho, Hum. né? Eu já entendi o que você fez na época, você já me falou o que você não gosta de fazer, né? Que é o quê? Basicamente, tarefa repetitiva é chata, né? Uhum. Simples assim, né? Em termos de arquitetura, quando você teve contato, é algo que chama atenção ou você gosta mesmo da tela preta? Fala para mim, né, de forma clara, Então, para eu cara, entender. você sabe que assim, ó, arquitetura é um negócio meio maluco. Eu acho que até hoje eu não sei direito. Talvez você possa me falar, porque assim, qual que é o meu medo, e até por ser do mão na massa com arquitetura? Eu cansei de ouvir gente falar, desculpa a palavra, falar merda. Independente do assunto, e a maioria dessas pessoas eram da área de arquitetura. Isso Eu, isso é e clássico, assim, né? então, exato. E qual que é o meu grande medo? Não é medo, pô, um amigo meu outro dia me abordou nisso lá, trabalha na Teradata lá e tal. Falou, pô, acho que você pode ter um skill para arquiteto e tal, não sei o que. Eu falei, cara, sabe qual que é o meu medo, cara? Eu falar as coisas porque eu estudei e nunca ter colocado a mão na massa daquilo lá, cara. Ou ter feito um negócio assim, básico, sabe? Talvez seja uma coisa que eu tô até trabalhando do lado dos meus soft skills, assim, né? Que eu acho que eu tô fazendo também um treinamento aí da parte de soft skill, né? Pra ver se me acho com isso daí também. Porque eu cansei de arquiteto, desenhar, e aquilo lá não funcionava nem na Quina e na China, né? E eu acho que hoje o meu receio, assim, quando eu falo de arquitetura, eu falo, pô, será que eu vou ser um desses caras fazendo merda? E aí isso vai me incomodar demais, entendeu? Mas aí eu também não Total. sei se é uma coisa que eu vejo errada, ou é uma coisa assim, puta, porque não põe a mão, né? Porque às É, vezes eu olho o arquiteto, né? E é um pouco diferente do conceito aqui, né? Porque aqui a gente fala que é arquiteto multi-cloud, mas a gente tá fazendo. Desenha lá a solução, mas estamos por mão na massa, tá migrando. E arquiteto geralmente não migra. Então, assim, engraçado isso. No curso é diferente isso, né? Porque assim, não, você vai procurar uma vaga de arquiteto, mas aqui a gente põe a mão na massa, mexe, né? Só que lá fora, tô falando assim, não na parte cloud, eles geralmente não colocam a mão na massa, né? Então assim, esse é meu receio, né? De eu estar lá total. e, Uhum. começar a falar groselha igual essas pessoas falavam. Total, cara. Não, assim, eu concordo contigo plenamente, porque, né? Eu vou falar aqui, não é. Podia ser em qualquer empresa, tá? Mas, assim, na época que eu trabalhei na IBM, né? Eu era do Também time trabalhei de lá. projeto, trabalhou lá, né? Assim, podia ser em qualquer empresa, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui, porque Sim. da minha carreira, para você entender, né? Eu trabalhei na IBM, eu era do time de projetos, né? E esse time de projetos era um time realmente que tinham pessoas sêniores ali, da parte de banco de dados, de infra, que iam para o cliente, né? Um dos meus clientes
principais na época era a Globo, né? Era a Globo e a Lojas Americanas. E você imagina, né? Dois clientes extremamente críticos. Um varejo, retail ali, que, pô, se a query estiver lenta lá dentro, se o insert estiver lento, o caixa começa a dar fila nos caixas pelas lojas americanas todas do Brasil inteiro. E Globo, né? Se um banco cair, como é que é o nome daquele estúdio lá? O Projac para. Projac para, entendeu? Então, assim, era coisa crítica mesmo. E aí eu tinha esse mesmo desafio, por quê? Porque a minha área fazia a interface diretamente com a área de pessoas que falavam que eram arquitetos, né? E aí, assim, eles desenhavam a solução, às vezes, do escopo ali, do projeto, aquela coisa toda, e aí o meu time tinha que ir lá para o cliente implementar, às vezes, um monte de besteira que era desenhada, né? Mas por quê? Porque os caras eram meros teóricos. Os caras, se você olhasse no currículo deles, nunca foram técnicos. E aí, como é que caras que nunca foram técnicos, não sabem como funciona a coisa, né, de forma profunda, como é que esses caras vão desenhar arquitetura e dar para um cara implementar? Não funciona, né? Então, acaba que esse mercado de arquitetura no mundo on-premise, principalmente em empresas, né, mais convencionais, assim, né, podia ser em qualquer outra empresa. Eu sei que devem existir arquitetos IBM muito bons, né, dentro da IBM, mas eu estou te dando exemplo desse time que eu atuava, né, não vou, obviamente, falar nomes, mas, assim, era um time que, cara, que só fazia solução maluca. E aí eu tinha que ir lá na LASA, na Lojas Americanas ou na Globo na época, mostrar para os caras que isso aqui funcionava. Mas eu sabia que ia dar problema. Então, o que eu tinha que fazer? Né? Eu tinha que o quê? Que interferir, às vezes, no trabalho do arquiteto, mesmo não sendo do time dele, e falar, cara, isso aqui não funciona. Né? E aí, cara, aí acaba que a gente acaba, né, tendo essa visão, né, deturpada do time de arquitetura por conta desses maus exemplos. Provavelmente você já se deparou por maus exemplos também, né? Mas é isso, cara. Então, assim, o que eu vejo disso, né? Eu falei, cara, o dia que eu for um arquiteto, eu nunca vou fazer uma loucura dessa, né? Eu vou o quê? Eu vou sempre me manter atualizado com a parte hands-on também e, obviamente, né, entregar soluções que façam realmente sentido, né? E cara, essa é a grande diferença entre um arquiteto que tem sucesso, que vai crescendo, que vai evoluindo, de um cara que provavelmente está na mesma posição até hoje. E o mais interessante é que esses arquitetos que eu te falei, até a última vez que eu soube, eles estão lá no mesmo time até hoje. Olha tá? só. O mais incrível é isso, né? Mas o que eu quero dizer com isso, né? Existe oportunidade de você mostrar isso. Por quê? Porque claramente, né, as equipes, as empresas e os projetos sabem quem sabe mesmo e quem não sabe, né? Isso. Por quê? Porque quando você está ali na discussão técnica, né, e você fala para um arquiteto que, pô, o que ele fez ali naquela solução maluca dele não funciona, e o cara trava ali, ele não sabe o que falar, as pessoas veem que quem é que sabe mesmo o que tem que fazer, entendeu? Então, eu acho que faz muito sentido esse trauma que você tem, mas eu acho também que você tem um cara, né, que se você, obviamente, mexer um pouquinho no teu soft skills, você tem grande chance de ser um excelente arquiteto. Por quê? Porque um cara que é um excelente arquiteto é um cara extremamente técnico, né, que está disposto também a pagar o preço da parte que não é técnica, que é o quê? Entender negócio, entender de comunicação, né? E esse cara, com essa junção da parte técnica profunda com esse soft skill, né, ele acaba sendo muito bem pago por isso também, né? Só que o que acontece também? Nós, às vezes, como isso acontece muito com quem é muito sênior, ele tem muita experiência e conhece muito tecnicamente, tá? A gente tem que tomar um cuidado, né, para não ficar arrogante. O que eu quero dizer com isso? Né? Por quê? Porque a gente vê uns arquitetos malucos desses fazendo besteira. A minha vontade, na hora, era parar o cara e falar, cara, para com essa baboseira, você está fazendo besteira. Isso aí não funciona. Né? E eu sei que isso vem, né? Isso vem.
cada vez mais, e isso eu tive que o quê? Que trabalhar isso em mim também, né? Por quê? Porque às vezes você tem que ir na politicagem, né? Falar, olha só, de acordo com o white paper do fornecedor tal, isso aqui não vai funcionar. Eu acho que essa solução seria melhor. Então, existem formas e formas de você mostrar o teu ponto de vista, né? Eu tive que trabalhar isso muito, né? Eu não sei se você passa por isso também, mas é algo também que, cara, como a gente tem um perfil muito parecido, eu acho que provavelmente seria algo interessante você pensar também. Vou dar uma rápida pausa aqui. Faz sentido até aqui, Hugo? Faz sentido, todo sentido. Faz sentido sim, é assim, sim, já me deparei com essa situação e já evolui nesse sentido muito, né? Fui nessa época, tive que desenvolver meus soft skills de forma forçada, não de forma acadêmica como eu estou fazendo hoje, né? Eu falo o próprio esse projeto que eu comentei com você da Exadata, ele exigiu muito isso de mim, né? Porque era uma empresa muito grande, assim, eram mais de 500 bancos de dados. Ali tinha um negócio estratégico que era basicamente todo um ambiente RISC, IBM, né? E aí a gente fala que vai trocar tudo para um x86 do concorrente, né? Então, assim, eu participei de várias reuniões desse tipo, né? Até a própria discussões de arquitetura, né? Do próprio Exadata, porque era um Exadata totalmente customizado para gente, sabe? Enfim, então eu aprendi muito isso daí. E o de novo é assim, você tocou um ponto interessante da arquitetura, porque ela acaba, querendo ou não, tirando você do hands-on, né? E esse é meu receio, eu não ser autossuficiente de eu, por exemplo, igual você tem a plataforma do The Cloud Bootcamp, então assim, eu não ser autossuficiente, né? De desenvolver os meus hands-ons, desenvolver as minhas POCs de forma efetiva, de novo, para não ser igual a esses arquitetos que nós mencionamos, que você mencionou aqui. Então, é isso que às vezes eu fico assim me deparando. Eu falo, pô, se eu for para uma área, trabalho de arquiteto, e eu não ponho a mão na massa, e eles perguntam para mim da pipoca da parafuseta. Pô, eu só fiz o exercício do módulo 8 lá do Jean. Entendeu? Esse é o meu receio, na verdade. Não, total, eu entendo isso, mas o que você tem que entender é o seguinte, né? E tudo vai, conforme a gente for conduzindo o papo aqui, essas coisas eu quero que a gente coloque, que a gente leve elas para o lugar certo. Porque o que acontece? Chega uma hora, né, que você vai ter que decidir, você vai ter um Y ali na tua frente, tá? Que é o seguinte, né? Vai chegar uma hora que você vai ter que decidir se você vai querer continuar sendo um cara que vai estar ali, né, 100% do tempo com a tua mão na massa, que é o quê? Apagar incêndio, né, que é, pô, mesmo se você se tornar um DBRE um dia, um SRE, alguma coisa do tipo, cara, esses times, eles cuidam ainda de operação, né, a gente vai falar um pouco mais, mas eles cuidam de operação, né, eles estão ali 24/7, pô, se o banco cair, pô, quem que é o DBA on-call aqui que eu posso ligar, né? Então, assim, você ainda vai ter muita coisa mão na massa. Obviamente, como você vai atuar muito mais com o cérebro, você não vai ficar aplicando patch Oracle manualmente, aplicando o patch ali, que nem um maluco ali. Tem 20 patches, tem que rodar o patch 20 vezes. Porra, não. Você vai usar um script para isso, né? Mas você ainda vai ter ainda o quê? Operação ali por trás. Né? Então, chega uma hora que você normalmente você vai ter que definir o que você vai querer, né? E assim, um ponto que você falou que é muito importante também, que você vai ter que visualizar é o seguinte: você falou para mim assim, olha, hoje em dia, cara, eu não estou muito mais afim de ficar virando noite, de madrugada, aquela coisa toda, já tenho filho, né? E, cara, isso faz todo sentido. Isso aconteceu comigo também. Porque a gente sabe, né, lá em 2014, quando eu entrei na Oracle do Brasil, né, eu estava na IBM, fiquei na IBM de 2012 a 2014, entrei na Oracle. E na IBM, cara, alguns, né, ali, quando eu estava no último ano ali de casa, cara, era só bucha, entendeu? Era papo do meu gerente ligar ou de madrugada ou fim de semana, cara, para apagar incêndio. E olha que eu nem era do time de ongoing, né? Era o time de
do cara ali de SME, que cuidava mais da parte de projetos. Você sabe como é que IBM funciona, né? E aí, pô, o team leader ligava ou o gerente ligava, cara, pô, tem que recuperar um banco Oracle que corrompeu aqui. Isso não tem hora, né? Porque, pô, eu lembro uma vez que a Fiat teve um problema em um banco lá da fábrica, 3 da manhã, me ligaram para poder recuperar, né, bloco corrompido de data file de madrugada. Isso estava começando a me consumir, eu já estava de saco cheio disso, entendeu? Porra, eu estudo pra cacete para ficar apagando incêndio de madrugada? Não, eu fui ver qual que era a próxima tendência. Eu achei o Exadata, tal, entrei na Oracle e aí ali, né, eu comecei a atuar mais com o time de projeto, de infra, né, parte de arquiteto e tal, mas ainda assim estava ali, né, dentro do mundo on-premise, mas muito menos em fim de semana, esse tipo de coisa. Então, chega uma hora que você tem que definir, cara, se você quer sair, né, do ongoing, né, ou do final de semana ali, de apagar incêndio, você vai ter que definir. Se você quer fazer isso, você vai ter o quê? Cara, eu quero sair dessa parada, então você tem que o quê? Que bater o martelo que você não vai mais estar em posições de operação, de ongoing, né? Por quê? Porque, cara, é praticamente impossível você estar em uma função de operação e não ser acionado fora do horário, e não ser acionado no final de semana, né? E aí isso tudo começou a mudar para mim muito quando eu comecei a, de fato, eu continuei sendo técnico, mas eu transicionei um pouco mais para a parte de liderança técnica e de arquitetura. Por quê? Porque eu continuei sendo um cara técnico, eu continuei sendo um cara extremamente hands-on, mas atuando mais com projetos, né? Tinha o projeto, começava no dia 1 ao dia 180, eu tinha aquele escopo ali, então, né, muitas vezes eu tinha aquele escopo que não era necessariamente no fim de semana. E a parte de arquitetura também, que é o quê? Pô, você tem que ter ali o lado de quê? De conversar com o cliente, de customer facing ali, de entender o que está acontecendo e muitas vezes o quê? Direcionar o time técnico, que às vezes está lá no shift lá deles, lá no shift A, B, C, que eles viram lá 24/7, mas eu não necessariamente tenho que ficar ali, eu não estou no shift junto com eles ali, né, para fazer a atividade. Eu sei o que tem que fazer, por quê? Porque eu já tenho um background técnico forte, mas eu direciono o que eles têm que fazer e eles fazem, né? Então, chega uma hora, cara, que você vai ter esse Y na tua frente. Ou você continua sendo extremamente técnico no dia a dia, ou você vai ter que o quê? Falar, cara, não, eu quero sair um pouco, eu vou continuar sendo técnico, mas eu quero, né, ser menos acionado no fim de semana, no dia a dia ali, né, à noite. Então, eu acho que vai chegar uma hora, cara, que você vai ter que definir isso, entendeu? Porque vai ser impossível você continuar sendo um cara extremamente técnico, hands-on, mano na massa, sem ser acionado no fim de semana, às vezes, entendeu? Só se você realmente cair numa consultoria em um projeto que é ali no meio da semana, mas vai ser muito difícil isso acontecer, né, em todo o tempo, entende? Entendo. Então, nesse último emprego, eu acho que eu tava. Esse último ponto que você falou, né? Pô, de liderança, né? E de projeto. Por mais que eu ainda era da cadeira do ongoing, né? Eu já era essa pessoa do próprio time, né? A parte de liderança técnica, né? Eu não fazia, pegava um plantão no mês e olhe lá, né? E já estava fazendo esse trabalho. O problema é que, por destino das coisas, eu acabei saindo desligado da empresa. Então agora eu tô prestando serviço nesse sentido aí mais da parte de projetos tal, né? E, e eu acho que eu posso ser muito bom nisso, né? Como você falou, arquiteto. Eu só não sei como eu chego até lá, né? Como é que é Tá, essa transição, né? Como é que eu faço isso? Eu tenho claro. algumas ideias, mas não sei o mapa, né? Certo. Fala, puta, Uhum. não sei, cara, se precisasse seguir um caminho assim, eu fico em dúvida de seguir o caminho errado por um tempo, achar que eu estou fazendo certo e na verdade eu não estou, eu deveria ter feito pelo outro caminho. E eu acho que é um Uhum. tempo que eu não posso perder agora, né?
Total. Então vamos lá, cara. O que que eu acho, né? Hoje, antes de a gente entrar nessa parte, né? Eu dei uma rápida pausa para falar um pouco desse Y aí, que é importante. Mas hoje me fala um pouco qual que é a tua função. Eu sei que você está atuando em uma consultoria. O que que você faz hoje? Você continua atuando com a parte de Oracle ou já está atuando com outra coisa? Fala um pouquinho dessa É, função só para entender. então, hoje minha função é basicamente de DBRE, eu tô atuando, né, com Oracle, né, e, e essa parte, tô começando a mexer com essa parte de infra as code, né. Uhum. Eu não tô ali direto, por exemplo, da problema Exadata, esse tipo de problema. Hoje eu tô mais perto do negócio do que da infra. Eu tô Certo. mexendo em Oracle, tô fazendo coisas de Oracle, por exemplo, parte de performance é uma coisa que ela fica muito mais próximo de negócio do que de infra, né? Uhum. Então isso eu tô fazendo, tá? Mas eu estou mais nessa parte, tá? Tá. Tô gostando porque eu saio um pouco desse negócio, né? Que você fala, caiu o banco, caiu não sei o quê. Ah, liga pra mim que corrompeu o bloco, essas coisas assim, é uma coisa que eu tô mais longe disso. Tem um time para fazer isso lá, Que é né? bom. Uhum. Então eu tô mais nesse sentido aí. Tá, bacana. Então você é um cara hoje DBRE, legal, e com foco em infraestrutura como código. Então, vamos lá então, cara. O que que acontece, né? Você já está desenvolvendo uma das habilidades que vão ser essenciais aí para qualquer arquiteto que vai atuar no mundo cloud, né? Esses bancos que você administra hoje, na verdade você não administra, né? Você está atuando mais ali na parte de Reliability Engineering com infraestrutura como É, código. Isso isso, está na nuvem ou está on-premises? tem os dois, Os tá? dois. Tanto é que o acesso na nuvem eu nem não consegui ainda, que era na AWS lá, enfim, AWS e GCP, eles Uhum. estão me provendo esses acessos aí, Show né? de bola. Então, não tô ainda, mas tem a parte on-premise também. Não, tranquilo. Mas nessa empresa que você está, ele já tem essa visão. Então, o que acontece, né? Quando a gente Sim, fala sim. de banco de dados na nuvem, você tem lá, provavelmente eles estão usando o da AWS o RDS, né, para fazer a parte de Oracle Sim, lá, enfim, sim. MySQL. E você sabe que, pô, você que veio de infra, você sabe que no mundo on-premises a gente é responsável por tudo, né? Você administra desde o servidor, sistema operacional, aplicação de patch, aquela coisa toda. Quando a gente fala de RDS, serviços gerenciados de banco de dados, seja lá de qual provedor seja, de OCI também, né? A Hum, Oracle Cloud ou a AWS, o provedor de cloud em si, ele já administra, né, uma boa fatia das camadas, né? Ou seja, você vai o quê? Focar muito na parte de arquitetura mesmo desse banco de dados, de segurança e de performance, né? Você não vai ficar se preocupando tanto ali se o banco está com backup ou não, porque já tem o script que roda ali, o patch já muitas vezes já tem um agendamento ali que você só tem que coordenar e fazer a coisa acontecer, né? Então, esse tipo de atividade mais mundana, ele não acontece tanto, né? Qual que é o valor agregado que você vai ter, né, nessa função daqui para frente, né? É o quê? Você dominar de fato tanto o motor do banco de dados que você já atua, que é o Oracle, que é algo que você já faz hoje em dia, e também entender como que cada um desses serviços funciona, né? De forma que profunda o suficiente para que você, né, seja um cara referência dessa empresa ou desses projetos quando o assunto for RDS, por exemplo, né? Você é o cara que, pô, é o especialista em RDS, tem certificação, que a gente pode até falar de algumas aqui também, né? É o cara que sabe disso. Mas, de novo, a gente vai começar a entrar, né, e se aprofundar na vertente extremamente técnica, na vertente extremamente operações, né? Que é o quê? O cara que atua ali na parte de DBRE, SRE, o cara que é do dia a dia, né? Antes de a gente entrar nisso, eu preciso dar um passo para trás, né? E te entender nesse momento aqui agora o seguinte, né? Com essa questão toda de arquiteto que a gente falou, né, de você ter que ter
escolher o teu Y, para onde você vai nesse momento, né? Eu sei que você falou para mim, Jean, eu não tenho mapa, beleza, a gente vai chegar lá, mas de tudo que a gente conversou agora, né? Você se vê sendo um arquiteto um dia, você se vê, quando eu digo se vê sendo um arquiteto, é o seguinte, né? Você não vai ser o cara só que vai fazer hands-on puramente, tá certo? Você vai ter que o quê? Que assumir também customer facing, você vai ter que conversar com área de negócio, né? Você vai ter que o quê? Que querer ser um cara amigável, disponível, Sim, né? Um cara que se comunica bem, esse tipo de sim. coisa. Por que eu tô te perguntando isso? Tem gente que quer simplesmente continuar lá, né, com sua tela preta e tá tudo bem. Tem mercado para todo mundo, né? Uhum. Mas eu preciso entender nesse momento qual que é a tua ideia, né? Se é algo que te atrai, se você fala assim, não, Jean, eu só não sei o caminho, mas eu quero ir para lá, ou não, eu quero continuar na tela preta, né? Cada vez mais usando o meu cérebro para o quê? Resolver problemas técnicos complexos, que é o que você gosta de fazer, né? Mas sem necessariamente ter que estar o tempo todo ali, às vezes, né em call com arquitetos, com clientes, esse tipo de coisa. O que faz o teu coração cantar hoje? Essa é a pergunta que eu preciso entender para te dar um advisor aqui. Eu não quero te dar um advisor aí, pô, como é que você se torna um arquiteto se você não está para esse lado? Ou para a parte mais técnica, se você quer talvez fazer um shift. Se você pudesse escolher hoje, para qual lado você iria? Então, eu iria para. Assim, se eu pudesse escolher hoje, eu iria. Hoje, né? Eu iria para esse lado que você falou do técnico, mas não ficar ali colocando a mão na massa, ficando entrando em cal toda hora. Eu poderia entrar em cal, sim, mas eu não fazendo aquele trabalho operação pura, operação exaustiva, como eu era antes, né? É, e junto com isso, buscando tecnologias novas, estudando coisas novas, tá? Mas quando, por exemplo, dá uma bucha, chama o Hugo, eu não tenho problema nenhuma. Isso é uma coisa que eu gosto, né? Entrar lá e ver e tudo bem. Isso aí, e a tarefa vamos falar assim, o housekeeping, essas coisas do dia a dia, isso eu não quero fazer mais. Né? É uma coisa que eu tô fugindo é disso. Eu gosto, por exemplo, eu acho que a minha massa cefálica é muito melhor que isso. Só que você me falando isso, eu não sei se o arquiteto vai ser uma coisa que vai me ajudar hoje, né? Por quê? Porque assim, eu tenho a parte de customer face, dessa parte, é tudo até por causa de Warroom, de um monte de coisa, e de algumas coisas que a gente desenvolveu lá atrás, né? De entender necessidade, de vender roda igual é um quadrado, mas você tem que vender uma roda. Eu tenho isso aí, né? E se precisar, eu faço isso aí. Só que hoje, puta, o que me dá tesão é isso aqui, tipo, puta, eu gosto disso aqui, entrar, fuçar. Puta, Hugo, É isso que eu queria saber. Hugo, pega isso aqui, ó, vai ler o macaquinho database no Alibaba. Como é Uhum. que é como é que é o macaquinho database no Alibaba, né? Ô, Tá. Hugo, tem um problema aqui que eu preciso, puta, para entregar, vamos tentar criar alguma coisa para automatizar isso. Puta, isso é o que me dá tesão hoje, né? Uhum. É, Tá. o Tani, né, também, que eu não posso não falar de Tani ainda, né, que, puta, tá uma query fodida aí, cagou, tal, aí devo lá e mexo, entendeu? Total. Mas Massa, agora, cara, massa. você Me deu... entendeu? Não sei se eu... Não, entendi. Me deu É muita meio clareza. complexo. Perfeito. Cara, se eu falar assim, eu entendi perfeitamente, entendeu? Eu entendi perfeitamente. Então, o que acontece, cara? Você tem um cara de um perfil técnico, né? Você tem o quê? O perfil de um consultor, tá certo? O que, Uhum. que é um consultor? Não é o cara, o analista de ongoing ali que fica ali apagando fogo o tempo todo, mas ele também, às vezes, não é um cara que é um arquiteto que quer o tempo todo estar ali fazendo arquitetura, aquela coisa toda. O consultor Uhum. é um cara técnico que vai resolver problemas específicos em projetos específicos. É um cara que vai estar dentro de uma área de professional services, um cara extremamente técnico que vai resolver, né, que vai lá para o quê? Implementar novos projetos ou resolver problemas pontuais. Esse é o perfil de um consultor. Faz Uhum. sentido o perfil de consultor para você? Essa descrição rápida? Sim, acho que essa descrição rápida faz sentido sim, né? Uhum. Tá. Então, É...
Acho que faz Então, sentido. beleza. Então, pausa aí. Vamos lá, então. O que acontece, né? Obviamente que eu já entendi claramente que a tua área hoje, né, que você está correndo é do ongoing, e o que eu recomendo também, né? Ongoing é assim, você passa 1 ou 2 anos ali, aprende, né, apanha pra caramba, você ganha musculatura e vaza. Ponto. Eu acho que assim, quem fica ali muito tempo ou não tem opção, ou o cara até gosta, enfim, mas enfim, eu não recomendo realmente, né? Mas o que eu recomendaria aqui no teu caso, tá? O que eu vejo aqui hoje para você, tá certo? Você é um cara que me falou algumas vezes que gosta de automação, que gosta da parte de resolver problemas, ou seja, como você mesmo já está atuando, a parte de DBR é uma parte que eu acho super interessante, né? Uma parte que eu acho que você vai estar atuando com banco de dados, mas ainda assim você tem grande chance de estar ali muito, muito mais próximo da operação. Por quê? Porque você está ali mantendo, né? Não sei como que a parte de DBRE funciona na empresa que você está, né? Algumas empresas você vai ter ali, né, uma escala que o cara vai ter que estar de plantão, 24/7, aqui nos Estados Unidos mesmo, né? Uma das formas de você ver o que vai acontecer no Brasil em 2 ou 3 anos, na parte de banco de dados e de Reliability Engineering, você ir lá no LinkedIn e pesquisar por DBRE e filtra por United States. Você vai ver todas as posições e a função desse cara aqui, você vai entender o que vai acontecer daqui uns 2 ou 3 anos, massivamente aí no Brasil, né? E já tem muita hoje, né? Se a gente for olhar, né, numa rápida pesquisa aqui, deixa eu ver quantas vagas tem hoje, ó. De Reliability, de cara que trabalha com banco de dados, talvez. Database e Reliability Engineer. Você pode pesquisar por esse termo, né? Database Reliability Engineer. Ó, tem mais de 1.000 vagas, né, que estão pedindo esse skill. Então, você pode olhar lá e ver, né? Esse cara ele vai estar, de alguma forma ou outra, ligado ali à operação, o que, né, pode ser bom e pode não ser para você. Mas o que eu acho que você pode explorar, Hugo, é de fato desenvolver a tua competência, né? Tanto na parte dos serviços de banco de dados dos provedores, que eu acho que é o teu core, você não vai perder isso, você não vai perder essa tua experiência. Muita gente acha que vai começar com cloud, vai perder tudo que fez até agora. Cara, não. Entendeu? Você vai adicionar, isso vai te potencializar, né? E o que acontece? Você dominando muito bem, né, como funcionam esses serviços, você vai ter, né, uma habilidade que as empresas que estiverem migrando ali vão precisar muito, né, de o quê? De um cara, de um consultor que conheça isso muito bem, né? Então, o quê? Se aprofundar nos serviços de banco de dados e até mesmo considerar certificações nessa área, que eu não sei se você já viu a AWS Database Specialty. Já viu essa certificação? Já. Então, é uma que, cara, que vai te aprofundar bastante, né, no serviço de banco de dados da AWS. Por que eu estou começando pela AWS? Porque eu estou indo por market share, né, que vai ser o quê? A maior probabilidade de você encontrar empresas usando, né, o serviço de RDS é muito maior do que você encontrar empresas usando OCI nesse momento, né? Ainda que eu ache, que eu tenho certeza que o OCI é um grande monstro que está cada vez mais crescendo, mas se for pegar por market share, você vai ter com certeza muito, muito mais bancos Oracle rodando no mundo hoje em RDS do que rodando em OCI. Então você tem que o quê? Se especializar onde tem maior demanda agora para você depois evoluir naturalmente para outros que forem menores, né? Então, eu acho que esse é um dos primeiros passos, você olhar com mais carinho para essa specialty, né? E aí, o que vai acontecer, né? Você já tem um mindset bem interessante de infraestrutura como código, de se aprofundar mais em infraestrutura como código, se é algo que, cara, você falou várias vezes que você curte, então vai e se aprofunda em Terraform e Ansible principalmente, e considera também tirar a certificação de Terraform, entendeu? Que é que hoje em dia pouquíssimas pessoas têm. E eu não falo isso só pelo título, não. Eu falo pela musculatura que você vai ganhar estudando para essa prova, né? Então, cara, eu acho que vai ser um valor agregado muito bacana também para a tua carreira, tá? E aí, o que vai acontecer, né? Quando você tiver isso muito bem, você está no meio
do Bootcamp ainda, você está vendo como é que isso tudo está funcionando, você vai ter a opção de fazer as certificações ali de nível 1, que vai te trazer visibilidade no teu currículo inicial, enquanto você não tem a Specialty, que é mais complexa, mas depois você vai e faz a Specialty, né? Mas você tendo esse background todo, essa bagagem toda no teu currículo, e se aprofundando nos serviços de banco de dados nativos, na nuvem, né? Você tendo uma credencial nisso, junto com infraestrutura como código, você vai ter um ativo mega valioso que as empresas querem hoje, né? Que é o quê? Um cara que tem a visão de multi-cloud, que tem domínio já, né, de uma especialização profunda no que já faz, que no teu caso é o Oracle, e que também consegue linkar isso para serviços na nuvem, né? Que é um mix completo e maravilhoso que as empresas querem, né? E aí, o que vai acontecer? Você vai ter um skill, né, e credencial suficiente para você o quê? Para você explorar vagas na área de professional services. E aí você pode explorar, né? Se você quer, tem vaga, por exemplo, na AWS Professional Services, que eu conheço, né? Algumas pessoas que estão lá. O que lá dentro eles fazem? Eu estou te dando só um exemplo da AWS, mas isso se aplica para Accenture e outras empresas aí também, né? Mas eles são os caras que são técnicos, né? E eles atuam o quê? No pós-venda. Eles não são arquitetos de pré-venda, eles não são consultores de pré-venda, eles atuam mais no pós-venda, que é o quê? Quando o cliente vai lá e compra a solução da AWS, ele fala assim, olha, eu quero, né, implementar esse projeto, eu quero que alguém da AWS faça isso para mim, entendeu? E aí ele vai lá e contrata um cara, faz um contrato lá com a área de Professional Services da AWS, e aí eles precisam o quê? De um consultor, de um cara sênior, né, que entenda muito bem tanto a parte, por exemplo, né, exemplo assim, vamos supor que um grande banco queira mover o seu parque de bancos Oracle para a AWS, tá certo? E esse banco, ele não tem ninguém lá que saiba isso, e ele quer que a AWS faça isso. Lá dentro da AWS, eles viram que, o time que tem competência para isso é o time de Professional Services. Dentro desse time, você acha que qual é o tipo de pessoa que vai precisar ter dentro desse time para fazer isso acontecer? É o cara que quer. O cara que domina profundamente Oracle e que conhece profundamente a AWS. É o cara que tem um mix completo para fazer isso acontecer. E junto com o quê? Com soft skills, com toda a parte de consultor ali, né? Então, é uma área que o quê? Que você vai estar em projetos de alta visibilidade, em coisas que não vão ser mundanas ali de ongoing, né? Você vai ter que o quê? Que às vezes resolver problemas complexos, pontuais, dentro dos engagements que você tiver, né? Mas aquilo ali, resolveu aquilo, você vai ganhar visibilidade ainda, talvez até acabe com um troféu desse tipo assim, ó, mais ou menos, você vai falar, que legal, ó, que bacana, você resolveu algo complexo. E aí, cara, próximo projeto, entendeu? Vai para cima. Então, a área de professional services, particularmente, né, nesses 57 minutos que a gente está aqui, eu acho que é uma área que você deveria explorar com carinho hoje. Por que eu estou te falando isso? Porque é uma área que não dá para ter gente ruim, não dá para ter gente fraca, que é a área que faz acontecer, que está no pós-venda, precisa de gente boa, de gente com sangue no olho, técnico, né, que faça a coisa acontecer, que esteja ali no cliente, que tenha uma bucha, que não arregue, não fica com medinho, entendeu? Então, conversando contigo, eu vejo que você é esse cara, entendeu? Você provavelmente só está um pouco mal usado hoje. Você tem um cérebro muito bom, mas você está mal usado, porque talvez você não tenha o quê? O caminho, entendeu? Então, a minha missão aqui é exatamente abrir isso, né? Abrir os teus olhos e te mostrar o caminho, tá certo? Eu não sei se você tem preconceito com certificação, né? Mas, cara, não tem, né? Que bom, graças a Deus. A certificação para mim, de forma bem rápida, eu sei que ela é extremamente um market share, ponto, né? Porque eu sou certificado, já fui entrevistador, já fui entrevistado, eu conheço um monte de gente que tem um monte de certificação e não sabe nem o que está escrito na certificação que ela fez, e conheço gente também que não tem certificação e é um monstro. E eu sei quando tem essa demanda que está tendo, que é a oferta de trabalho, disso, e a demanda é a mão de obra, né?
a oferta de mão de obra é muito baixa, a certificação ela conta porque é como essas pessoas que buscam se norteiam, né? Hoje, cloud, o que a gente está vendo aqui, né? Toda essa parte de cloud, de confiabilidade, é muita demanda e pouca mão de obra, né? A oferta de trabalho estava gigante e pouca mão de obra. Então, por isso, quando você fala que você. Só de eu falar que eu estava fazendo um treinamento de multi-cloud, muitas pessoas do LinkedIn me abordaram, né? Disso daí. Porque os caras falavam comigo como se eu manjasse a pipoca da parafuseta de cloud. Eu falei, calma, cara, eu não sou. Eu conheço, tô aprendendo, tô gatinhando. Eu sei que eu tô na frente de muita gente, mas ainda tô atrás de muita coisa. Eu falei, e é isso. Total. Inclusive, Então, eu já tenho a OCE Associate, eu já tenho, né, não, da legal. hora. Bacana, bacana. Eu acho, cara, que é o seguinte, tá? Você tem que entender uma coisa. Você é um cara sênior, experiente, você está aprendendo, você está entrando nesse mundo multi-cloud agora, tudo bem, tá? Mas você já tem conhecimento técnico suficiente, cara, para ir para cima, entendeu? Por que eu tô te falando isso? Porque os blocos de construção e a teoria não muda. Você está entendendo? Isso. Uhum. Dentro do ambiente cloud, um IP vai ser um IP sendo na cloud ou no on-premises. Sim. Né? A camada 2, modelo OSI, Layer 2, vai ser Sim. tudo em mesmo lugar, entendeu? Isso. Então, o que você tem que ter em mente? Cara, se estão te abordando, se estão te oferecendo proposta, cara, não tem medo, vai para cima. Por que eu estou te falando isso? Eu não falo isso para todo mundo. Se você assistir Mentoria Multicloud aqui, você vai ver que eu não falo isso para todo mundo. Eu só falo quando eu vejo que o cara tem condição, mas às vezes está travado, né? Por quê? Porque você é um cara extremamente técnico e resolve coisas complexas. Se Uhum. você gosta de outline, cara. Você sabe quantas Da pessoas hora, meu. gostam disso nesse mundo? Poucas. Conheço alguns, mas são poucos. Pouquíssimas, entendeu? Então, É. cara, você está Por imergido isso nesse que eu mundo de acho como da gastar na mão. hora o Terraform, o Python, porque eu vejo ali tudo É, dentro, falando facinho. Aí me lembro muito de exato, quando eu tinha orientação a objeto. Puta, você foi biblioteca, é muito mais fácil que Java. exato, exato. Você é um cara extremamente técnico, cara. Então, pelo amor de Deus, você está mal usado. Foge desse lugar que você está nesse momento. Corre disso. Com relação à infraestrutura, né? De novo, a parte técnica é muito, às vezes até simplória, é mais para entender ali, mas abriu coisas muito além, né? Como eu falei para você, o Infrastructure, né? Isso me abriu muita cabeça, que eu acho que é o grande X da questão para mim quando você fala de migração multi-cloud, é isso, Infrastructure. Eu acho que os profissionais que se especializarem em ferramentas como Terraform, Ansible, vão ter uma procura gigantesca no mercado, né? O mercado que eu já TI já estou faz um tempo e sei como essas enterprises trabalham, né? E sem dúvidas vão procurar isso. E a plataforma me ajudou muito nisso, né? A mudar o perfil de profissional de infraestrutura, né? E para resumir, eu acho que eu entendi uma coisa, né? O profissional de infraestrutura ele vai ter que se mexer um pouco mais. Do que eu entendo de infraestrutura, poucos gostam dessa parte de desenvolver, de automatizar. Isso acabou. E digo mais, vão ter pessoas de desenvolvimento que vão para essa área de infraestrutura, porque vai entender que a infraestrutura é uma coisa muito mais amigável, e eu não tenho dúvida que vai ter um movimento de pessoas, de desenvolvedores, indo para a área de cloud, infraestrutura cloud, nessa parte de infrastructure. Eles vão abocanhar uma parte do trabalho que deveria ser dos profissionais de infraestrutura. Não tenho dúvida disso. Acho que é isso. E do Exato. trabalho, parabéns aí para vocês. Imagina, obrigado pelo feedback. Eu queria te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, foi muito bom te Show. conhecer, tá certo? E aí a gente se esbarra nesses bootcamps. Obrigado pela sua participação. Obrigado a você também que assistiu, participou de mais um episódio da mentoria Multicloud. Vejo todos vocês numa próxima oportunidade. Um grande Show. abraço, até a próxima. Pra Tchau, tchau. cima. Valeu. Pra cima. Valeu, tchau.